Oi, eu sou a Sina e hoje eu queria conversar sobre uma coisa bem pessoal. Eu quero falar sobre socializar, ou melhor, sobre o meu pavor de socializar. E quando eu digo pavor, eu não tô falando de timidez, de ficar com vergonha de falar em público. Eu tô falando de uma coisa diagnosticada, sabe? Com nome, sobrenome e até medicação. Eu tenho transtorno de ansiedade social, ou como é mais conhecida, a famosa fobia social. Sim, isso existe e é exatamente o que o nome sugere: medo. Medo de interações sociais. Não é um medinho ou um desconforto. Para mim, é pânico. É um terror que muitas vezes me faz ficar semanas e semanas trancada em casa, onde a minha maior interação social é com a pessoa que mora comigo. É difícil explicar esse medo. Eu sei que para muita gente a resposta óbvia seria só tentar ou superar isso. Mas não é simples assim. A ideia de sair de casa, de encontrar pessoas, às vezes já é o suficiente para me dar uma crise de ansiedade. E eu quero interagir, eu quero ter amigos, eu quero conversar, quero me conectar, mas o medo me prende de um jeito que é difícil até de descrever. E pra gente entender melhor do que eu tô falando, eu acho importante a gente colocar os pingos nos is, porque é muito fácil confundir a fobia social com a timidez, mesmo que elas sejam bem diferentes. A fobia social é definida clinicamente como um medo intenso, persistente e desproporcional de situações sociais. O centro desse medo é a preocupação constante com o julgamento alheio. Tá, Sina, mas o que isso quer dizer? A tradução é que a gente tem pavor de ser humilhado, de ser rejeitado, de parecer ridículo ou de ofender alguém sem querer. E o corpo reage a esse medo de uma forma muito real. A gente tem taquicardia, tremores, sudorese, a boca fica seca, náusea, dor de cabeça e a lista parece que nunca acaba. Basicamente, o corpo entra em modo de luta ou fuga, como se a gente estivesse de frente para um predador. Só que o predador é só uma conversa casual ou a possibilidade de ter que comer na frente de outras pessoas. A grande diferença para a timidez é o impacto que isso tem na vida. A timidez é um traço de personalidade. Ela pode te deixar desconfortável, mas geralmente não te impede de viver. Já a fobia social é paralisante. Ela causa prejuízos reais no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos. Ela te impede de evoluir. E se você está pensando, nossa, isso parece pesado, é porque é, e não é algo raro. No Brasil, algumas estimativas mostram que cerca de 13% da população pode sofrer com isso. E olha que isso dá tipo 26 milhões de pessoas. É muita gente se sentindo quebrada e sozinha, muitas vezes sem nem saber que o que elas têm é um transtorno tratável, porque ele ainda é muito subdiagnosticado. E é aí que a gente chega no grande paradoxo da minha vida. Porque o ser humano é, por natureza, um ser social. A gente precisa de conexão para sobreviver e para prosperar. Alguns estudos até mostram que socializar é fundamental para nossa saúde mental e física. Ajuda a prevenir depressão, ansiedade, controla o estresse e pode até mesmo diminuir o risco de doenças cardiovasculares e demência. Nós somos programados para viver em comunidade. Mas então, o que acontece quando você tem pavor da sua própria natureza? O que acontece quando a sua mente te convence de que aquilo que você mais precisa para ser saudável é, na verdade, a coisa mais perigosa do mundo? A resposta é que você cria uma prisão. A minha estratégia por muito tempo foi a evitação. Se interagir me causa pânico, a solução lógica parece ser não interagir. Só que o que eu descobri da pior forma possível é que essa solução é um veneno. A evitação, que é uma característica central do transtorno, cria um ciclo vicioso perfeito. Eu fujo das pessoas para não sentir ansiedade, mas aí o isolamento social me causa mais ansiedade, mais depressão e uma sensação horrível de solidão e inadequação. A minha tentativa de me proteger do sofrimento acaba me causando um sofrimento ainda maior. Eu construo as paredes da minha própria cela todos os dias e a ironia mais cruel é que a chave para sair está na minha mão, mas eu tenho medo irracional de usá-la. É se sentir um ser humano não funcional todos os dias. E foi nesse lugar, nesse sentimento de estar completamente presa, de desejar desesperadamente uma coisa que parece impossível, que eu me conectei de um jeito muito profundo e inesperado com um anime de futebol. Pois é, de futebol. Blue Lock. Pra quem não conhece, a premissa é doida. A Federação Japonesa de Futebol contrata um técnico maluco chamado Jinpachi Ego para criar o melhor atacante do mundo.
E para isso, ele confina 300 jovens atacantes em uma instalação de alta tecnologia e os coloca uns contra os outros em uma competição brutal. A filosofia dele é que o que falta no futebol japonês não é o trabalho em equipe, é ego. Um egoísmo avassalador de querer ser o protagonista e marcar o gol a qualquer custo. E eu sei, parece uma loucura, mas para mim, Blue Lock nunca foi sobre futebol, foi sobre a mentalidade. O protagonista da história é o Yoichi Izagi, e a cena que me fisgou acontece logo no primeiro episódio. O time dele tá na final do campeonato que vai levar para o campeonato nacional. Nos últimos segundos, o Izagi fica cara a cara com o goleiro, com a chance de chutar e ganhar o jogo. Mas ele foi ensinado a vida toda que futebol se joga em equipe. Então, em vez de chutar, ele passa a bola para um colega que estava teoricamente mais livre. O colega erra o chute e o time dele perde a chance de ir pro nacional. Essa cena me conquistou demais, porque eu sou o Izagi antes de entrar no Blue Lock. Cada interação social na minha vida é uma chance de chutar o gol. É a oportunidade de fazer uma amizade, de dar minha opinião em uma conversa, de pedir ajuda, de simplesmente existir no espaço social. Mas o medo do julgamento, o medo de errar o chute e ser humilhada, é tão avassalador que eu faço exatamente o que ele fez. Eu passo a bola. Eu fico em silêncio quando queria falar. Eu não vou na festa. Eu desvio o olhar, eu evito a interação, eu abdico da minha chance de marcar um ponto na minha própria vida por medo de falhar. A jornada do Izagi dentro do Blue Lock é a jornada dele aprendendo a chutar pro gol. E o mais genial é que ele não vira um super-humano do dia pra noite. Ele desenvolve o que ele chama de fórmula para marcar. E essa fórmula é uma metáfora perfeita para o processo de superação da fobia social. Primeiro, o Izagi aprende a analisar o campo. Ele usa sua visão espacial, sua inteligência, para ler o jogo, entender o posicionamento de todos os jogadores, prever os movimentos e encontrar os pontos cegos dos adversários. Isso é exatamente o que a gente faz na terapia. A terapia cognitivo-comportamental, que é um dos tratamentos mais eficazes para a fobia social, nos ensina a analisar o nosso campo de batalha interno. A gente aprende a identificar nossos gatilhos, a entender quais são os jogadores adversários na nossa mente, aqueles pensamentos automáticos e distorcidos de você vai fazer papel de ridícula, ninguém gosta de você, vão te achar estranha. Depois vem o conceito de devorar para evoluir. Em Blue Lock, para se tornar mais forte, um jogador precisa devorar as habilidades do outro, seja vencendo ou aprendendo com ele. Para mim, isso é a mudança de comportamento. Não adianta só eu entender o meu medo na teoria, eu preciso confrontá-lo na prática. Cada pequena vitória social, cada oi que eu consigo responder, cada pequena conversa que eu sustento, é como se eu estivesse devorando um pedacinho da minha ansiedade e transformando aquilo em uma nova habilidade, em um pouco mais de confiança. E por fim, um conceito de ego. O Jinpachi Ego ensina que para ser o melhor, você precisa ser o maior egoísta do mundo. E no começo isso soa horrível, mas o ego de Blue Lock não é sobre ser arrogante ou pisar nos outros. Tá, talvez seja um pouquinho sim. É sobre autoafirmação. É sobre ter a coragem de dizer: eu mereço estar nesse campo, a minha presença importa, o meu chute é válido e eu tenho o direito de tentar. Para alguém com fobia social que vive se sentindo inferior e inadequado, esse é o pensamento mais revolucionário e poderoso que existe. É a permissão para ocupar esse espaço. É fascinante como a jornada do Izagi espelha os princípios da terapia. Ele começa com um padrão de pensamento disfuncional, trabalho em equipe acima de tudo, que o leva a um comportamento de evitação, não chutar, e a um resultado negativo, a derrota. O Blue Lock, e principalmente o de empate ego, funciona como terapeuta que desafia essa crença central. A partir daí, o Izagi começa a testar ativamente novos comportamentos, a desenvolver novas armas, como seu chute direto, e a criar fórmulas para o sucesso. Ele para de apenas reagir ao que o jogo impõe e começa a criar suas próprias jogadas. Ele deixa de ser alguém que espera ser escolhido para se tornar aquele que escolhe. E isso me traz de volta para minha realidade, porque assim como no Blue Lock, a minha jornada com a fobia social não é uma história com um final feliz onde o problema magicamente desaparece. É uma evolução constante, uma batalha diária. Eu não zerei a fobia social. Cada dia é um jogo novo. Tem dias que eu ganho, que eu consigo sair, interagir e me sentir bem. E tem dias que eu perco feio, que a ansiedade me domina e eu volto para estaca zero. Mas a grande mudança que Blue Lock me ajudou a entender é que a frustração da derrota é parte do crescimento.
A diferença é que agora, mesmo nos dias ruins, eu sei que eu preciso continuar entrando em campo. Por muito tempo, eu achei que ter medo era uma fraqueza, que eu precisava ser forte, esconder minha ansiedade e fingir que estava tudo bem. Eu achava que a cura era construir uma armadura impenetrável. Mas aí eu descobri uma pesquisadora e autora chamada Brené Brown, e ela virou meu mundo de cabeça para baixo. Ela passou décadas estudando coragem, vulnerabilidade e vergonha. E a conclusão dela é simples, mas eu nunca tinha pensado dessa forma. Vulnerabilidade não é fraqueza. Vulnerabilidade é a nossa medida mais precisa de coragem. E quando eu li isso, tudo fez sentido. Socializar, para mim, é o maior ato de vulnerabilidade que existe. É me expor ao risco da incerteza, do julgamento, da rejeição, da vergonha. E fazer isso, mesmo morrendo de medo, é a coisa mais corajosa que eu posso fazer. A minha força não está na armadura que eu visto, mas na coragem que eu tenho de tirar a armadura, mesmo que por um instante. Tá bom, mas então quais são as minhas armas? Qual é o meu chute direto, a minha fórmula pro gol nesse jogo maluco da vida real? Primeiro, a ajuda profissional. Minha medicação não é uma muleta. Ela é parte do meu uniforme de jogo. Ela ajusta a química do meu cérebro para que eu consiga pelo menos entrar no campo. E a minha terapia é o meu técnico, é o meu de empate ego pessoal, que me ajuda a analisar o campo, a desafiar meus pensamentos e a treinar novas jogadas. E segundo, é isso aqui: fazer esse vídeo. Falar abertamente sobre a minha maior fraqueza e o meu maior medo. Isso é o meu chute mais ousado até agora. É a minha forma de olhar para o medo que me paralisa e dizer: eu sei que você tá aí, mas hoje quem vai chutar pro gol sou eu. Minha mensagem para você que talvez esteja se sentindo assim não é eu me curei e você também pode. Tá mais pra um eu tô lutando, e se você também tiver, a gente não tá sozinho nessa. Cada um de nós está no seu próprio Blue Lock, tentando encontrar seu ego, sua fórmula e a sua coragem para chutar.